No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que tá sendo a minha rotina acadêmica cursando ciência da computação. Desculpa se tá um pouquinho escuro aqui o meu quarto e tal, gente, uma baguncinha aqui. Mas o que eu preciso falar pra vocês é, eu comecei ciência da computação, sou caloura ainda, então tô aprendendo múltiplas coisas e eu vou ter minha aula agora, daqui a pouco, de arquitetura de computadores. Tô fazendo ciência da computação pela Anhanguera, que é uma faculdade que tem a opção de presencial, EAD e semipresencial. Então eu tenho aula 3 vezes por semana e as outras vezes na semana eu não tenho aula, que eu posso fazer online. Então uma das coisas que pode estar me ajudando muito assim a conciliar com o meu trabalho como criadora de conteúdo aqui para as redes sociais. Bom, gente, cheguei aqui da faculdade agora e se tem uma coisa que acabou acontecendo foi que eu entendi muito da matéria de hoje, acabei fazendo flashcards da matéria, consegui fazer anotação, então foi um estudo bem produtivo, foi um estudo ativo, consegui estudar, só que agora tá na hora de passar pro quê? Pro computador, pras minhas anotações, fazer o resumo da aula, ver se eu aprendi mesmo e, no caso, a organização que eu falei pra vocês no início do vídeo. Então, como que tá sendo essa organização? Como que eu faço? Eu uso muito inteligência artificial, então eu uso as inteligências, as famosas IA, para fazer tabela, fazer lista de exercício, fazer resumo, mapa mental. Tudo isso eu tô sempre usando ao meu favor para mim tá gerando mais produtividade nos meus estudos e eu não perder o quê? Tempo. Tempo que é mais valioso para nós em quesito que tem uma rotina grande e caótica, que às vezes parece que tudo vai assim, ó, se encher cada vez mais de coisas e coisas para você tá fazendo. Então, se tem uma coisa que eu sempre paro é tentar utilizar a tecnologia a meu favor para mim ser uma pessoa mais produtiva. Então não vamos pensar no quesito de IA, no caso, dominar o mundo e a gente acabar indo pra cutia, mas no caso, a gente usar ela a nosso favor. Então é isso, bora lá pro computador. Bom, gente, recentemente eu fiz um planner de estudos pra mim e eu até tô disponibilizando ele pra vocês, que é um planner super completo, com áreas pra você colocar suas disciplinas, ciclos de estudos, método Pomodoro, algumas técnicas coreanas que eu acabei transformando em um template só dentro de um planner. E esse planner de estudos eu tô usando principalmente pra minha faculdade, então é um planner que dá pra vocês usarem na escola, pra concurso, universidade, o que for. E eu vou estar deixando aqui no link da descrição. E a primeira coisa que eu fiz foi criar o meu ciclo de estudos. Então, como que seria o ciclo meu de estudos Pomodoro desse dia? Eu decidi dividir as tarefas em minutos. Então, a cada 10, 15 minutos eu fazia uma atividade diferente, porque assim eu não perco o foco e consigo seguir por mais tempo estudando. Então, eu comecei por 10 minutos de flashcards, 10 minutos ali de videoaula sobre o conteúdo da aula, mais 10 minutos de flashcards e depois 10 minutos lendo o PDF e mais 10 minutos 10 minutos não, dá o restante que sobrasse de tempo fazendo uma lista de exercícios. E por que isso? Porque isso me ajuda a ter controle do que eu tô fazendo, se tá sendo produtivo e se eu tô conseguindo seguir com as prioridades do dia. No vídeo anterior, eu gravei um vídeo mostrando a plataforma do PDF que eu usei para juntar todos os PDFs da minha aula e transformar num PDF só. Então foi isso basicamente que eu fiz e com a ajuda da própria plataforma do PDF eu acabei utilizando a opção de inteligência artificial para criar um mapa mental para mim e criar também um resumo e os tópicos do que eu tava fazendo. Dentro disso, criei anotações dentro da plataforma do Obsidian, que eu tô testando recentemente para ver se eu melhoro as minhas anotações digitais por meio dessa plataforma. E fiz revisão de mapa mental e dos PDFs. Então, quando eu coloquei ali ler PDF, era ler essa parte minha do Obsidian que tava com os PDFs da aula. E não só isso, por último, terminar a lista de exercício. E para terminar a lista de exercício e eu corrigi para ver se estava certo, eu primeiro respondi com as minhas palavras o que eu sabia do conteúdo e depois pedi para a inteligência artificial responder para mim se estava certo, errado e eu corrigi o que estava errado. E durante essa sessão de estudo foi ali depois que eu cheguei na minha faculdade, então foi ali um estudo bem completo. Então, fui terminar ali lá para as 10h30, 11 horas da noite, todo esse bloco de estudos e depois eu fui dormir. E depois, no outro dia,
eu continuei com os meus estudos da faculdade. Então, no próximo vídeo que eu tô trazendo aqui pro canal, eu vou trazer os 3, 4 dias completos comigo estudando. Então, vou trazer aí 72 horas estudando comigo. Esse vídeo foi mais um vídeo vlog mesmo, de como que foi, assim, os meus estudos pós-aulas. Então, tem que sempre ter essa revisão, tem que fazer exercício, porque se eu não fizer, eu já esqueço. Então, normalmente, ou eu deixo pra fazer quando eu chego da faculdade, só que quando eu chego da faculdade, eu chego muito cansada. Esse dia foi uma exceção, mas se eu tiver muito cansada, eu deixo pra amanhã do dia seguinte, porque se eu não reviso a matéria antes da próxima aula, eu me ferro muito no conteúdo, porque não tem revisão nas aulas. Então, é sempre assim, chegou na aula, já é conteúdo novo. Então, você tem que ter ali a didática de treinar aquele conteúdo antes e fora ali das suas aulas. E é isso, basicamente. Então, os meus métodos de estudos atuais estão sendo por flashcards, ler PDFs, juntar os PDFs e fazer a organização de todos os conteúdos digitais por meio de um só. Com base nisso, colar esses PDFs com os conteúdos das aulas na inteligência artificial para ela fazer exercícios para mim. E dentro disso, eu usar tudo com métodos de estudo ativo para estar estudando. Bom, agora são 10h10 da noite. E o que eu posso falar pra vocês de como que foi esse meu bloco de estudos / organização. Eu dei uma boa revisada nas aulas anteriores que eu tive de arquitetura de computadores e dentro disso eu consegui fazer flashcards com a ajuda do ChatGPT, revisar esses flashcards, assistir umas videoaulas no YouTube sobre essa arquitetura computacional e o modelo da arquitetura de von Neumann, que é o que eu tava aprendendo. Então dei uma assistida em umas aulas, fiz umas anotações ali no meu iPad, no próprio PDF da aula que teve. E daí o que vai faltar? Vai faltar a aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje e a lista de exercícios que o professor passou. Esse arquivo CSV você pode colar dentro dos aplicativos que são em formato de flashcards. Então tem o Quizlet, tem o Anki Pro também, tem outros aplicativos de flashcards que você pesquisar aí na lojinha do seu celular você vai encontrar, onde você pode fazer isso. Esse Anki que eu tô usando tem a opção de gerar cards com a inteligência artificial do próprio aplicativo. Daí lá dentro eu só colei aquele prompt que o ChatGPT me deu e ele já gerou pra mim os flashcards com a frente pergunta e atrás as respostas. E com isso eu consegui fazer uma imensidão aqui de flashcards. É claro que tem alguns que são tipo conteúdo muito estático, acaba sendo um conteúdo muito simples, eu posso ir lá apagar, pedir pra ele refazer, mas o que importa é eu estar estudando de uma maneira ativa. Então o que eu tava fazendo também? Eu fiz um bloco onde eu tava conversando com o meu ChatGPT. Então o que acontecia? Eu não sabia alguma coisa, eu perguntava. Então eu não sabia sobre a arquitetura ali de von Neumann, não tava entendendo nada, o que era aquilo, se era utilizado hoje em dia, de onde surgiu. Daí eu falei pra ele, não, me explica de onde surgiu isso é usado hoje em dia, por que é falado sobre isso. E nisso eu fui debatendo, conversando como se fosse um amigo mesmo meu, que eu estivesse conversando sobre. Então eu comecei a fazer várias perguntas, tipo, bobinhas, que eu teria vergonha de perguntar pra qualquer um, porque eu acharia que eu sou burro demais pra entender aquilo. Mas não, perguntas idiotas mesmo, eu tava perguntando pra inteligência artificial. Então, tipo, da onde surgiu isso? Mas por quê? Mas como que eu vou usar isso? Da onde que é? Pra que serve? Então, essas perguntas assim, tudo fiz as perguntas e eu acabei utilizando muito. E dentro disso, eu consegui nutrir mais ainda o meu prompt pra ele entender o que eu tava buscando. E daí, pra mim agora, pro meu restante do meu ciclo de estudos, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, eu fazendo ali no meu planner, eu tinha separado pra esse bloco de estudos que eu tava fazendo o seguinte: eu ia começar com assistindo videoaulas, daí eu assisti 15 minutinhos de videoaulas, depois 10 minutos de flashcards, depois ler o PDF da aula, depois flashcards de novo e terminar com a lista de exercícios. E só vai faltar a lista de exercícios. Só que agora são 10h30 da noite. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, tô tentando ir dormir cedo. No caso, é pra mim dormir cedo sim, porque eu tô dormindo muito tarde ultimamente. Então eu vou me preparar agora pra dormir, fazer minha skincare, colocar meu pijama, arrumar as coisas aqui, vou terminar minhas anotações aqui do Obsidian, pegar algumas coisas que eu tirei do prompt e vou jogar dentro da minha full notes, dentro do Obsidian, pra mim dar uma olhada amanhã. E daí amanhã, que é sábado, bem de mais cedo, eu já vou fazer essa lista de exercícios e pegar o conteúdo da aula e dar uma lida também. E assim eu já vou estar me preparando para as próximas semanas, que vai ter mais conteúdos, mas aí eu já vou poder entrar mais a fundo. Eu entendendo um pouco da história, entendendo um pouco da arquitetura, eu já posso entrar no conteúdo de memória, que a gente vai ter aula só de memória, para entender o que é memória RAM, memória ROM e os outros tipos de memória que normalmente compõem os nossos dispositivos, como computadores, tablets, celulares e etc. Além de outros conteúdos que eu tenho que estudar. São bastante coisa. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar numa rotina de estudos, usando a inteligência artificial, usando a minha capacidade aqui pra tentar aprender um pouco mais da minha faculdade.
E espero muito que vocês tenham gostado das dicas que eu passei nesse vídeo, de como que vocês podem estar estudando, sem estar fazendo muitas anotações, estudando mais de maneira ativa mesmo, sem perder muito tempo fazendo anotaçõezinhas. Não, aqui a gente tem que ser praticidade, exercício, bora praticar, conversar, porque a gente aprende falando, a gente aprende raciocinando, pegando ali dos nossos neurônios aquela informação e trazendo à tona na hora que a gente fala. E é isso. Escrevam aqui nos comentários se essas dicas foram boas pra vocês ou se não funcionaria no caso pra você mesmo. Então às vezes pode funcionar, às vezes não, a gente é muito diferente uns dos outros, cada um aprende de uma maneira. É claro que eu tô vendo que eu aprendo mais assim, mas pode ser que você aprenda fazendo anotações, ou fazendo mapa mental, ou resumo. Cada um aprende de um jeito. Comenta aí qual que é o seu jeito de estudar, o que tá funcionando ultimamente pra você. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, porque vai ajudar cada vez mais esse canal crescer e levar essas dicas maravilhosas pra mais pessoas, que eu ajudando vocês a se desenvolverem nessa jornada de desenvolvimento pessoal. E é isso, um beijo, um queijo, que é o nosso bordão aqui do canal. Até o próximo vídeo. Tchau!